né. O testamento, Felipe, nada mais é do que uma disposição de última vontade. Você vai literalmente dispor o seu desejo de situações não apenas patrimoniais, mas existenciais. E é um instrumento solene, então ele tem que atender uma forma para que ele tenha validade e quando a pessoa morra, então ele se preste para aquele fim. E muitas pessoas não conseguem entender isso, que o testamento ele não é apenas uma partilha puramente fria de patrimônio, mas ele tem um caráter sentimental, porque tu percebe que quando eu, por exemplo, vou testar, tenho um filho que é excepcional, e eu sei que os meus outros filhos não vão cuidar dele. Mas eu sei que tem um parente, uma neta, por exemplo, que ela vai cuidar. Então, eu nomeio ela como curadora testamentária. Percebe que tem uma algo sentimental, aquele negócio do cuidado, de tu deixar a tua família protegida. Essa é uma das situações. Tem outra, por exemplo, que não raras vezes um pai reconhece um filho fora do casamento e ele quer, de certa forma, recuperar esse tempo através de beneficiar ele de um patrimônio. Então, são várias as situações que tu consegue dispor no testamento. Então, tu não precisa necessariamente ter um patrimônio. Você pode também fazer um testamento apenas, e a lei permite, situações existenciais. Por exemplo, eu quero ser doadora de órgãos, eu quero que o meu funeral se dê da seguinte forma, quero ser cremada, enfim, são N situações. Então, ela tem esse caráter também de proteger não só a sua vontade para questões de funeral, mas também a família. O testamento, antes de falar testamento, eu falo de inventário, né? O inventário, ele regula a partilha de bens da pessoa que faleceu. Então, é uma coisa literalmente patrimonial. Se você não vê problema nisso, você não precisa fazer um testamento. Vai lá, falece, e aí vai fazer o inventário, vai dividir o patrimônio, seja como a lei manda, enfim, né? E acabou. O testamento, quando a gente fala, e tu falou em parte emocional, ele vai regular também, se a pessoa quiser, a parte patrimonial, né? Depois nós vamos explicar qual parte patrimonial, mas ao mesmo tempo ele consegue ter essa sintonia da pessoa dizer, eu preciso regular algumas coisas pessoais no testamento. Tu deu vários exemplos e eu complemento com mais algum. Vamos pensar um exemplo que a pessoa tá namorando com uma moça aí, e ele não quer que ela seja herdeira dele. Então ele vai lá e coloca no testamento que eles são apenas namorados. Ou ele quer reconhecer uma união estável com essa moça, mas os filhos não querem, sabe? Os filhos já dizem, não, pai, não tem que reconhecer uma união estável com essa pessoa, mas ele quer. E ele não quer mais fazer um documento, ele não quer fazer o contrato de união estável, ele reconhece no termo no testamento. Ele tem um seguro de vida e ele quer mudar o beneficiário. Ele pode fazer isso por meio do testamento. Ele quer beneficiar algum herdeiro, meio de testamento. Ele quer ser doador de órgãos, como tu falou, dá para colocar no testamento. Então, assim, ele quer pegar um bem, ele tem um imóvel e ele quer decretar que aquele imóvel é um bem de família. Ele vai fazer pelo meio do testamento. Sim. Então, quando tu fala sobre essa frase, e eu complementei ela, justamente nessa forma de dizer, o bom no testamento é que tu regula a parte patrimonial e tu consegue regular também a parte emocional. Um detalhe, né? Só para eu encerrar essa minha fala, mas olha só, quando eu falo da parte patrimonial, porque a gente focou bastante na parte emocional, mas quando a gente fala da parte patrimonial, imagina que um pai tem 3 casas, tá? Não tem cônjuge, mas tem 3 casas. E os filhos vão se matar para aquelas casas. Nós estamos sempre dando o exemplo mais grosso aqui, né? Vamos ver que aquele filho, que os 3 filhos querem se matar. No testamento, ele pode estipular que casa vai ficar para cada filho. Claro, tem a parte da legítima e tal, nós vamos ver isso depois, mas assim, por meio de legado. Mas, então, ele consegue tentar tirar o peso do problema que vai gerar a morte dele. Vai gerar um problema emocional na família, é óbvio, né, o sentimento da perda, mas também, em ato contínuo, vai começar a discutir a parte patrimonial. E as pessoas começam a colocar no patrimônio os sentimentos que eles não tinham antes. Por exemplo, um filho que não vê o pai há muito tempo, brigado há 10 anos com o pai. Aí ele vai querer compensar no patrimônio a falta que ele tinha do pai Sim. por algum motivo. E aí tu começa a trazer não só patrimônio, como discussões emocionais no meio. E aí, Só gente, dificulta o esse andamento. processo de inventário que nós estamos falando agora, não vai se resolver, né? Vai demorar 2, 5, 10, 15 anos. Por quê? Porque as pessoas vão ter que resolver primeiro a sua situação emocional para depois conseguir resolver a situação patrimonial.